Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está iniciando hoje o ano, né, aqui nos nossos cultos, aqui, primeiro culto do ano, e iniciando uma série de mensagens hoje. Essa igreja quer dizer que você é muito bem-vindo, é muito bom olhar no olho, ter você aqui junto da gente. Para quem não sabe, esse vídeo que a gente acabou de assistir é de uma organização chamada Global Commission, uma organização que a nossa igreja apoia. Eles trabalham apoiando várias igrejas e trabalhos em lugares inóspitos, né? Especialmente ali na janela 1040, conhecida, países fechados, onde os cristãos sofrem perseguição. Eles têm um trabalho muito forte construindo orfanato para as vítimas, as crianças vítimas da guerra, que perderam tudo, e aí a igreja ali apoia e cuida dessas crianças, ensina, prega o evangelho para essas crianças. É um trabalho assim fantástico, e eu convido você a conhecer um pouco mais. Se você quiser fazer uma doação específica para a Igreja de Porto Rico, você, no momento das contribuições, você pode colocar no envelope lá que essa oferta vai para a Global. Mas se você quiser também fazer, como alguns membros dessa igreja têm feito, de contribuir mensalmente com algum valor, você pode procurar a Karina. Vou pedir para a Karina ficar de pé um pouquinho, para quem não conhece. E aí você fala, eu quero ser um colaborador da Global Commission Partners, e aí ela vai te mostrar e te dar as direções. Obrigado, Karina. Que bom, gente. Como você sabe, a gente está começando hoje essa série chamada Vitalize, Dicas para Começar Bem 2018. E, de fato, esse é o desejo, né? Essa igreja acredita muito, falei de manhã aqui, a gente acredita muito que o Evangelho de Jesus, ele nos liberta. Ele deixa a nossa vida mais leve para que a gente possa correr, se movimentar e viver a carreira que Deus nos propõe. Esse é o nosso desejo com essa série. A gente está iniciando hoje, vamos dar um panorama aqui, mas eu convido você a participar de todas as mensagens dessa série até o final. Hoje eu vou falar um pouco, uma visão macro, geral, mas a gente vai tratar cada ponto específico aí pormenorizadamente, e eu convido você a não perder nenhuma dessas mensagens, tá bom? Queria orar com você mais uma vez e pedir a Deus, pela graça, pela misericórdia dEle, que Ele fale aos nossos corações, nos alcance aqui essa noite. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui, onde a gente pode parar para meditar e ouvir a Tua palavra, Deus. Senhor, a gente clama pela Tua bondade, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos assista aqui, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Deus. Peço que o Senhor me use aqui no compartilhar da Tua palavra, Pai, com os queridos, e eu peço também que o Senhor fale também ao coração de cada um de nós, Pai, seja transformado, seja mexido de dentro para fora, Pai. Que de fato a gente enxergue as Tuas direções para a Tua igreja, aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja, Pai. E que a gente possa conformar a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos lares, Senhor, a nossa caminhada, a gente possa ajustar a isso que o Senhor está fazendo nesse mundo, nessa cidade, Pai, ao redor do mundo, de tantas maneiras e de uma forma tão linda, Pai. Essa é a Tua missão, Pai, e a gente quer se ajustar nela. Vem e nos ajuda aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, hoje a gente vai... A gente vai trabalhar aí uma primeira dica, e eu quero que a gente pense aí que nós precisamos, antes de partir para a ação, né? Tantas vezes a gente se envolve com algumas atividades, a gente pratica algumas coisas que a gente às vezes nem para pensar, por que eu faço isso que eu faço? Por que eu estou empenhado? Por que eu estou
engajado nisso que eu estou engajado. E hoje vai ser um dia para a gente, no início, né, antes de iniciar talvez uma caminhada, ou se você já está caminhando, mas você precisa parar, avaliar como é que está a minha caminhada, esse vai ser o momento da gente fazer isso. A gente vai parar coletivamente aqui para avaliar. E aí, eu estava buscando, né, o que é que significa a palavra vitalize, né? O que significa vitalizar? A gente costuma ouvir revitalizar, né? De repente a prefeitura foi lá no Recife Antigo e revitalizou o bairro do Recife Antigo, né? A gente escuta esse tipo de colocação, talvez de uma região, numa cidade que está ali morrendo, que está esquecida, né? E de repente começa a ser revitalizada, a ganhar novos ares ali. Mas o que significa a palavra vitalizar? É um verbo, e esse verbo ele tem pelo menos 2 sentidos que são irmãos, são muito próximos aí. Vitalizar significa restituir a vida, revigorar, né? Talvez alguém que estava morto, né? E ele é vitalizado, ele ganha vida de novo. Esse é um sentido para vitalize, né? Mas existe uma segunda conotação aí que a gente pode pensar também para vitalizar, que é de dar força ou dar mais força a alguma coisa, dar vigor ou vitalidade a alguma coisa. É um significado próximo aí, mas de algo que estava ali, talvez perdendo a energia, né, na caminhada ali, dando uma esfriada, né, dando uma cansada, e você então dá aquela injeção de ânimo, revigora, e a pessoa toma um fôlego novo para permanecer. Então, pensando nisso, né, pensando nesse vigor, nessa vida, quando a gente imagina e trabalha, por exemplo, sobre qualidade de vida, é um consenso já entre os profissionais das áreas que estão envolvidas nisso, que vida ou qualidade de vida não se resume a você, de repente, começar uma atividade física, por exemplo, né, o que é muito bom, uma coisa que muitos de nós fazemos, né, a gente pensa, 2018 eu vou entrar na academia, vou entrar no TMF, né, vou fazer um esporte, vou começar uma caminhada. A gente faz essas resoluções normalmente, né, final do ano e tal, e às vezes elas não duram alguns meses, né? Quando chega ali em março a gente já está desistindo, né? Ou então quando começa a chover, que foi o meu caso ano passado, entrei na natação. Quando chegou ali, mês de julho, muita chuva, frio, piscina fria, aí a gente vai desistindo. Mas não é bom que seja assim, né? Não é bom que seja assim. A atividade física é fundamental, é essencial para a nossa saúde. Mas quando a gente fala de qualidade de vida, a atividade física, o exercício físico não basta, não é verdade? Qualidade de vida é um composto aí de um monte de fatores, e o exercício físico é um deles, mas não pode estar sozinho. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando também de qualidade do sono, por exemplo. A gente está falando de uma alimentação balanceada, né? A gente colocou aí grãos, né? Cereais, coisas orgânicas e tudo mais. Uma boa alimentação faz parte disso aí também. Mas também o lazer, né? O teu tempo de diversão, o tempo em família com amigos, isso aí compõe também essa qualidade de vida, a tua dimensão aí afetiva, emocional, relacional, os teus relacionamentos, isso aí vai influenciar até a moradia, as tuas condições de trabalho, tudo isso aí faz parte desse composto que a gente chama de qualidade de vida, que inclui também a nossa espiritualidade, né? A nossa relação com Deus, ela também faz parte disso que a gente chama de qualidade de vida. E aí, como igreja, não é diferente, né? Pensando na vida da igreja, pensando no ideal de Deus para a sua igreja, a gente entende também, e é sobre isso que a gente está tratando aqui nessa série, que existem algumas pedras fundamentais, existem alguns fatores que fazem parte de uma igreja sadia, de uma igreja saudável. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que existem alguns componentes que precisam estar presentes na vida da igreja do Senhor, para que ela caminhe com saúde, que ela caminhe com vitalidade. E é sobre isso que a gente quer tratar hoje aqui. Esses fatores
se a igreja enfatiza um fator desse e esquece os demais, talvez ela possa estar muito bem naquela área, né? Duvido um pouco disso, mas se você negligencia as outras áreas, a igreja vai estar disfuncional ali, isso vai fazer mal para o organismo, né? Porque o ideal de Deus é que a gente caminhe bem, né, integrando esses fatores. Quais são esses fatores? A gente tem chamado aqui de nossas pedras fundamentais. E aí eu quero que você pense no evangelho que é integral. O evangelho é o start, é o início de qualquer caminhada cristã. Se você quer ser um seguidor de Jesus, o começo de tudo está nessa palavra evangelho. É sobre isso que a Bíblia inteira fala. A Bíblia fala sobre esse Deus que olhou para a nossa condição de pecadores, né, de gente que deu as costas para Deus, que anda distante de Deus, em rebelião contra Deus, mas esse Deus que poderia estar lá vivendo na sua santidade, na sua completude, Ele não nos deixou sozinhos, Ele resolveu vir até nós e tomou a iniciativa de nos convidar, de nos chamar de novo para um relacionamento com Ele, e Ele fez isso, Ele tornou isso possível, não através dos nossos méritos. Ele não fez isso por aquilo que a gente faz, por boas obras, por coisas que a gente pudesse conquistar o favor de Deus, mas Ele fez isso inteiramente pela sua graça, pela sua bondade, que nos alcançou quando a gente ainda era pecador. É isso que a palavra diz. Quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando a gente pensa em Evangelho integral, isso ultrapassa em muito o nosso discurso. Não tem a ver apenas com a pregação do Evangelho, uma pregação teórica ou verbal. Tem a ver com isso também, mas extrapolem muito isso e significa que a nossa vida ela precisa estar engajada com essa mensagem. A gente precisa encarnar como Jesus fez, encarnar essa boa notícia, essa compaixão, essa misericórdia de Deus nas nossas ações. Então a gente crê que o Evangelho ele precisa ser integral, ele não é apenas teórico. E quando a gente pensa aqui no Evangelho integral, a gente tem, aqui na nossa igreja, a gente tem alguns ambientes ou alguns espaços onde a gente relembra esse Evangelho, onde a gente rememora esse Evangelho, e os cultos aos domingos são espaços como esse. A gente se reúne aqui aos domingos para relembrar o que é que Jesus fez, para proclamar aquilo que Ele fez e acender ainda mais a gratidão a Deus, a adoração a Deus pelo sacrifício que Ele fez em nosso lugar. Mas existem outros ambientes também. Aí a gente vai pensar, por exemplo, quando as crianças se reúnem aos domingos também lá no Pedras Alfa, quando a gente se retira para estudar a Bíblia juntos em família, né? São espaços, o qual a novidade, são momentos onde a gente está ali mastigando, examinando, conhecendo um pouco mais a profundidade desse Evangelho. Essa é uma primeira pedra, mas tem uma segunda também fundamental, que a gente chama de relacionamento integral. Nós não fomos chamados por Deus para andar sozinhos, para andar essa carreira cristã de maneira individual ou individualista, mas a gente crê que a palavra de Deus aponta para a gente um caminho coletivo, comunitário, porque o próprio Deus, Ele tem essa essência comunitária. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente acredita e a gente procura, no nosso modo de vida como igreja, a gente procura exercitar isso, esse relacionamento, esse contato uns com os outros. E talvez o maior espaço onde a gente vivencia isso e pode experimentar isso na prática são os nossos pequenos grupos.
quem participa, quem vive a experiência de participar de um pequeno grupo, sabe do que eu estou falando, sabe? É você partilhar da tua vida, é você dividir a tua caminhada, é você dividir as tuas lutas, mas também as tuas vitórias. É você sair um pouquinho daquela esfera tão pessoal, né, talvez dos teus projetos, da tua família nuclear, e você olhar um pouquinho mais para o outro, estar mais em contato com o outro. A gente acredita que ser igreja é relacionar-se. E aí, os nossos pequenos grupos, eles exemplificam essa pedra que a gente acredita, mas também a assistência àqueles que estão precisando. Existem famílias que, em algum momento da sua caminhada, podem estar com alguma dificuldade financeira, com alguma necessidade de emprego, e a gente acredita que é papel nosso, como igreja, dar assistência, cuidar daqueles que precisam. Relacionamento integral. A gente vai ter muito mais para falar sobre isso. Mas uma terceira pedra, a terceira pedra fundamental que a gente tem colocado como visão para a nossa igreja, chama missão integral. A igreja ela foi criada não para viver presa, circunscrita dentro de quatro paredes. Quando Deus escolheu um povo, Ele escolheu para que a gente tivesse inserido nesse mundo. Eu estou vendo aqui pessoas das mais diversas profissões, ocupações, perfis, e cada um de nós está inserido, está engajado em áreas da sociedade onde talvez o outro não chegue, e Deus nos chamou para sermos luz, sermos sal no mundo. A igreja não foi chamada para viver em guetos, e a gente falou bastante disso no mês de dezembro. A gente foi chamado para criar pontes, para estar envolvido nesse mundo. E missão integral tem a ver com isso. Tem a ver com você cuidar daqueles que estão perto, você anunciar o evangelho de forma integral. Aqueles que são nossos vizinhos, aqueles que são colegas de trabalho, pessoas do nosso convívio, dos nossos familiares, mas também anunciar esse evangelho ao mesmo tempo. Não apenas em Recife, não apenas no meu bairro, mas também quem sabe do outro lado do mundo, né? Apoiando igrejas, apoiando plantações, apoiando trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Igreja do Senhor em outros lugares do mundo. Isso é missão da igreja, e a gente acredita que por missão integral a gente está falando disso também. Ok? Então eu quero que a gente pense nesses três elementos, nessas três pedras fundamentais, como parâmetros para uma avaliação que a gente vai fazer hoje aqui. Você topa o desafio? Vamos pensar então um pouquinho isso? Durante esse período breve de mensagem, eu quero que a gente faça uma avaliação coletiva. Sabe aquelas avaliações de academia, né? Você vai iniciar um treino e aí faz a avaliação física. Eu quero que a gente use essas três pedras aí como parâmetros para que a gente possa avaliar a nossa caminhada. Não apenas a nossa caminhada individual, né? Como eu, Bruno, ou você, como cada um aqui individualmente está caminhando, como é que estão essas coisas na minha vida, mas como estamos também como comunidade, como igreja. O que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente precisa avançar. Então, eu quero que a gente gaste esse momento aqui avaliando a nossa caminhada. E para isso, a gente vai pensar um pouquinho numa carta que foi escrita para uma igreja, né, ou para irmãos ali no ano de 60, 62 depois de Cristo, né, ou seja, algumas décadas depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, completado ali a sua obra, a igreja do primeiro século começou a avançar, a se engajar nessa missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra. E aí a gente chega no momento onde diversos irmãos e irmãs anônimos, a gente não sabe o nome deles, eles estavam espalhados em diversos lugares da Ásia Menor,
E Pedro, então, ele escreve essa carta para essa igreja. Não pense em igreja aqui, numa comunidade formal que se reúne ali num templo. Não existia isso na época, mas eram irmãos que se reuniam em casas, eram irmãos que se reuniam às vezes de forma escondida por conta da perseguição que eles viviam, e eles estavam espalhados ali como forasteiros. Pedro fala isso lá no primeiro capítulo, por toda aquela região ali da Ásia Menor, em diversas cidades daquela região. E esses irmãos, eles estavam muito confusos, porque o contexto que eles viviam não era um contexto fácil, não era fácil ser cristão naqueles dias. Eles estavam vivendo um momento difícil na caminhada, na história da igreja, um momento de muita perseguição. Alguns teólogos acreditam que, quando Pedro fala que aqueles irmãos, eles eram irmãos que eram forasteiros, que estavam ali na dispersão naquelas regiões da Ásia, não quer dizer necessariamente que eles estavam sofrendo uma perseguição política, uma perseguição militar. Isso aconteceu também em diversos momentos da história, mas especialmente o tipo de perseguição que aqueles irmãos experimentou era uma perseguição, ou era uma pressão psicológica, uma pressão social de se amoldar ao contexto, à forma de vida que era dominante naquela sociedade. E se a gente pensar, isso não é muito diferente do tipo de pressão que a gente experimenta hoje também, na nossa sociedade, Brasil, século XXI. Não é fácil levantar a bandeira, levantar os valores e caminhar o estilo de vida que Jesus propõe ou propôs para os seus seguidores, numa sociedade consumista, numa sociedade individualista, numa sociedade pluralista, onde todas as verdades, teoricamente, convivem sem nenhum conflito, e a gente é pressionado de todos os lados, na nossa vida familiar, no nosso trabalho, a viver da maneira que a maioria vive. Dessa forma é que esses primeiros cristãos viviam também, num contexto onde, naquela sociedade ali grega e helênica, né, no contexto de Império Romano, onde existia ali um culto oficial ao imperador, aqueles cristãos, agora discípulos de Jesus, adorando Jesus, vivendo uma vida com Deus, fazendo discípulos, pescando homens, como Jesus falou, eles agora eram vistos, olhados com desconfiança, porque não queriam se render àquele culto oficial, estatal, e eles viviam esse tipo de cobrança. E aí Pedro escreve essa carta para essa igreja, animando esses irmãos, trazendo esperança para eles e mostrando assim, olha, tem algo que pode trazer vida para a tua experiência hoje. Você está passando por sofrimentos, os sofrimentos fazem parte da caminhada cristã, essas pressões, elas fazem parte da nossa experiência como cristãos. Cristo sofreu, nós também sofreremos, mas não desanima, tem esperança. Pensa na glória futura, pensa na recompensa futura que está vindo na revelação de Jesus Cristo. Pensa na identidade que você tem, naquilo que Jesus fez na tua vida. Lembra do Evangelho, lembra dessa misericórdia que te alcançou. E Pedro fala uma série de coisas, é uma carta maravilhosa. Eu quero estimular você a ler poucos versículos, poucos capítulos ali. Primeira carta de Pedro, uma carta que é marcada por essa palavra, a esperança. E aí me chama a atenção, logo no capítulo 1, quando Pedro diz assim, no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja essa expressão aí curiosa, que é muito própria ali do Oriente, do Antigo Oriente, aquele público original que o Pedro estava se destinando. Ele fala assim, cingindo o vosso entendimento. Ali no Oriente Antigo era muito comum essa prática de você amarrar na sua cintura, amarrar a tua roupa ali, apertar essa roupa para deixar com que o teu corpo pudesse se movimentar com mais facilidade. Então as pessoas amarravam, cingiam
a sua cintura para que deixasse as pernas livres para uma corrida, para movimentar-se, para agir. Então, o que Pedro está dizendo aí é, olha, antes de tudo, né, tendo em vista que a gente foi alcançado por esse evangelho e que a gente tem uma esperança futura, presta atenção, aperta os cintos aí, né, se prepara para correr, se prepara para agir, né, pensando aí nessa série, a gente já se exercitou, já aqueceu, é como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, se prepara de forma adequada, porque você, como cristão, você precisa se movimentar. E aí, eu trouxe essa imagem aí, porque se a gente pensa em correr, né, se a gente pensa em movimento, essa imagem talvez não seja muito adequada ou propícia. Né? O cara está aí com a mala, está de terno, e eu acho que isso vai dificultar com que ele possa correr com liberdade. Mas se a gente pensar nessa segunda opção aí, a coisa muda de figura. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Olha, você vai correr? Você quer correr? 2018 está começando. Você quer caminhar com Jesus? Você quer se movimentar? Você quer sair de uma inércia? Você quer que a tua vida ganhe esse movimento do Evangelho? Coloca o traje correto, se prepara para isso. E aí Pedro diz assim, olha, cinja, né, prepare e aperte o vosso entendimento. Então a gente vai falar aqui de uma avaliação, a gente vai falar aqui de algo racional, antes de sair se metendo numa prática de vida nova, em novos projetos, novas coisas. Para aí, antes de tudo, prepara a tua mente. Avalia a tua caminhada. Vamos ter esse momento hoje aqui. Vamos parar e avaliar. Vamos prestar atenção. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha para Jesus. Presta atenção. Olha a tua caminhada. E vamos então avançar. E aí Pedro trabalha vários pontos aí na sua carta, e um primeiro ponto que eu queria destacar hoje com você é que ser igreja é crer na misericórdia que nos alcançou. Esse é um primeiro ponto, eu queria que você gravasse isso. Ser igreja é crer. Antes de tudo, antes de qualquer serviço, antes de qualquer tarefa que a gente vai desempenhar, antes de qualquer ministério que a gente vai se engajar, antes de qualquer ação que você for fazer, antes de mais nada, o que precisa cativar, o que precisa estar na raiz, o que precisa estar na motivação de tudo que a gente faz é a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de tudo, a gente precisa crer nessa misericórdia que nos alcançou. E Pedro, então, ele diz no capítulo 2, de 9 a 10. Eu vou pedir para você ler junto comigo esses 2 versículos. Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes, a gente não era povo. Você lembra? Dá um flashback aí. Você lembra da tua vida antes de Jesus? Antes a gente não era povo. Antes a gente vivia longe de Deus, estranhos às alianças. É a linguagem que Paulo diz. A gente vivia longe do Senhor, preso na nossa maneira de pensar, escravo das nossas próprias vontades naturais. Mas um dia Deus olhou para a gente com misericórdia e falou: eu vou mudar essa história. Eu vou mudar a vida dessa pessoa. Eu vou trazer ele, adotar ele como filho, trazer ele para a minha família. Isso é misericórdia. A gente não fez nada para merecer isso.
Nada que a gente fez, ou possa fazer, ou pudesse fazer durante todos os anos da nossa vida, poderia fazer Deus olhar para a gente e se interessar por nós, se encantar com a beleza de vida que a gente vive. Pelo contrário, a gente vivia longe, em rebelião contra Deus, mas Ele olhou para nós e nos escolheu para sermos dele. É isso que Pedro fala quando diz: vocês são raça eleita. A gente leu duas séries passadas, acredito, não sei se eu estou perdendo aqui a memória, mas a gente leu que quando Deus escolheu o povo de Israel, uma das coisas que está escrito lá em Deuteronômio é que Deus não escolheu aquele povo porque o povo era maior do que os outros, porque o povo era melhor, tinha uma cultura mais elevada. Israel não tinha nada de diferente daqueles outros povos ali que viviam nas suas culturas pagãs, idólatras, mas Deus escolheu, separou um povo. E foi isso que Ele fez com muitos de nós aqui. Ele nos escolheu, Ele nos trouxe para uma vida nova. Ele nos trouxe para o reino do seu amor. Isso é graça, isso é misericórdia. Ele nos fez uma raça eleita. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Alguém aqui não sabe o que significa a palavra misericórdia? Faz um gesto aí, discreto. Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é quando a gente não recebe o que a gente merecia receber. Outro dia eu estava explicando para os meus filhos isso. É quando a gente merecia, por exemplo, ser castigado, receber umas boas palmadas e a gente não recebe, isso é misericórdia. Quando Deus não nos dá o que os nossos pecados mereciam, isso é misericórdia. Deus nos alcançou com a sua misericórdia. Isso tudo para falar, pode passar, desse evangelho integral. Tudo isso que a gente está falando nada mais é do que a mensagem desse evangelho. Um Deus que olhou para nós e teve misericórdia, resolveu nos salvar. Isso é a mensagem do evangelho. Ele fez isso através do seu Filho Jesus Cristo. O justo morrendo pelos injustos. Essa é a mensagem do evangelho. É esse evangelho integral que é a base de toda a caminhada da igreja. E aí, eu trouxe 3 perguntas aqui para que a gente possa avaliar como está a nossa caminhada como igreja. Será que, de fato, nós cremos nesse evangelho? Mas eu acredito, é pela graça. Sim, mas, de fato, essa experiência de acreditar na graça do Senhor, ela é uma realidade na minha vida? Ou será que ainda tem uma pontinha de confiança no meu mérito pessoal? Será que ainda tem uma pontinha de esforço para conseguir o favor de Deus? Será que a nossa vida ela é ancorada na fé, nesse evangelho? Será que algum dia você já creu nesse evangelho? Em segundo lugar, será que o nosso coração ele queima ao lembrar de tudo isso que Jesus fez por nós? Será que ele queima de amor, de gratidão a Jesus por essa misericórdia que nos tirou das trevas? Será que o nosso coração é compungido, é quebrantado, sabe? Ao ler novamente na palavra, ao ouvir uma mensagem, ao ouvir um testemunho, ao lembrar simplesmente de onde Deus nos tirou, para onde que a gente está vivendo hoje, da graça do Senhor. Será que ao lembrar dessas coisas, o nosso coração fica derretido, ampliado, expande de gratidão, de reconhecimento? Será que a gente dá aquela respirada assim, Deus, muito obrigado, Pai. Quero viver esse dia para te adorar, eu quero te agradecer, Deus. E aí, o que sai da nossa boca é consequência natural desse contato com o Evangelho. Será que a nossa vida, a nossa experiência como igreja está sendo essa? Será que nós percebemos a imensa bondade que nos alcançou? Será que a gente percebe? Ou será que ainda está meio confuso no nosso coração? Poxa, eu acho que eu preciso fazer coisas, eu preciso trabalhar, que é para Deus ver que eu estou fazendo alguma coisa. Será que a gente ainda confia no nosso mérito, na nossa capacidade humana? Ou será que a gente depende inteiramente dessa graça e dessa bondade do Evangelho?
É por isso que a gente volta aqui, é por isso que a gente ouve mensagem domingo após domingo, para que essa chama, para que essa gratidão, ela seja acendida todos os dias. Tudo que a igreja faz é relembrando o Evangelho, a centralidade do Evangelho na nossa caminhada. Amém, querido? Vamos relembrar isso. Como igreja, a gente precisa manter acesa essa chama e a gente precisa proclamar. Mas a gente não pode ficar só com o Evangelho integral, só com essa pedra fundamental. Existem outras. Ser igreja, Pedro trata disso também na sua carta. Ser igreja é ser povo. Povo exclusivo de Deus. Ser igreja é ser povo. Várias expressões nesses 2 versículos que a gente leu apontam para esse caráter comunitário do ser igreja. Ser igreja é ser uma nação. Você já viu uma nação de um homem só? Não existe. Né? Nação é algo, por definição, coletivo. É ser um povo, gente que vive junto. Ser igreja é viver junto. É ser um sacerdócio, um reino de sacerdotes. Pedro está se reportando a Êxodo capítulo 19 aqui, quando ele lembra do que Moisés falou para o povo de Israel. Eles são uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Não somos sacerdotes sozinhos, cada um vivendo a sua missão, o seu chamado, a sua vocação. Mas a vocação da igreja, ela é vivida coletivamente. Não tem como ser cristão sozinho. Né? E aí algumas perguntas para mexerem com a gente aí, coisas que estão ali nos fragmentos ali daquela carta que Pedro escreveu a esses forasteiros da Ásia. Olha o que ele diz. Olha a pergunta, melhor dizendo. Como é que anda o nosso amor fraternal? Esse é um tema que Pedro trabalha ali no capítulo 2. Como é que anda esse amor fraternal, o nosso amor? Será que a gente pode realmente dizer, eu amo os meus irmãos, eu amo fulano, eu amo fulana? Será que a gente tem experimentado esse amor? Ou será que a nossa relação ela tem se limitado, talvez, a encontros dominicais, uma relação onde a gente vive durante os 6 dias da semana a nossa vida real, a nossa vida dita real, mas a gente chega no domingo e a gente encontra com aquelas pessoas, a gente ouve uma mensagem e sai para voltar à nossa rotina corriqueira. Será que de fato a gente tem exercitado esse amor fraternal? Temos amado ardentemente, é uma expressão que Pedro usa, temos amado ardentemente o próximo com amor não fingido. Né? O nosso amor é um amor não fingido. Pedro usa essa expressão que eu acho bem forte, né? Para que a gente sempre avalie como tem sido o amor pelo meu irmão. Eu tenho amado os meus irmãos, os meus amigos, ao ponto de dizer algumas verdades sinceras, verdades que precisam ser ditas, por mais que possam doer. Né? Eu tenho amado a esse nível, eu tenho aberto a minha vida para que as pessoas também me amem, para que as pessoas também me conheçam como eu sou e eu possa partilhar da minha vida. Eu tenho disponibilizado do meu tempo, dos meus recursos, para de fato, não apenas de forma teórica, mas de forma real, concreta, amar o meu irmão, amar aqueles que estão precisando à minha volta. Uma terceira pergunta, nós lutamos juntos ou a nossa caminhada ela se parece mais com uma carreira solo? Você já pensou nisso? Se você avalia como que foi a tua caminhada em 2017, como tem sido a tua caminhada, ela se parece mais com uma luta conjunta, comunitária, ou você tem lutado, brigado muito, se cansado, mas de forma solo, de forma individual? Como tem sido a tua carreira? São pontos aí para que a gente avalie. Nós fomos chamados como igreja para uma missão. Todos nós fomos vocacionados por Jesus, mas a gente foi vocacionado junto. É como o pastor Inésio falou. Todos nós queremos chegar na Jerusalém celestial, mas a gente não pode chegar lá sozinho. A gente precisa chegar lá juntos.
né, diante do Cordeiro. Esse é o objetivo. E é a respeito disso que a gente fala de relacionamento integral. E por último, ser igreja é proclamar as virtudes de Deus ao mundo. Ser igreja é, então, em primeiro lugar, a gente falou, ser igreja é crer, ser igreja é ser povo, e em terceiro lugar, ser igreja é proclamar, abrir a boca, sim. Não apenas fazer boas ações, não apenas se relacionar. A gente não foi chamado apenas para estar cultivando aquela dita comunhão, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele calor humano. Isso faz parte, mas a gente foi chamado essencialmente para proclamar esse evangelho que nos transformou por dentro. Para abrir a boca e falar para o nosso vizinho. Opa, você lembra do seu vizinho? Você conhece o seu vizinho de porta? Aquele que mora ali no apartamento do lado do seu. Você conhece, como é que tem sido a tua relação com aquele colega de trabalho que senta na bancada aí do lado da sua, que você vê todo dia, né, que você às vezes sabe das lutas, sabe dos problemas. Você tem falado desse evangelho, você tem proclamado esse evangelho integral, não apenas falando, mas com ações também. Você tem proclamado esse evangelho, as virtudes desse Deus maravilhoso, amoroso, cheio de compaixão. Você tem falado desse Deus nesse mundo. A cidade do Recife tem ouvido, Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, a cidade do Recife tem sido alcançada pela proclamação do Evangelho através das nossas bocas, através das nossas ações. Hoje de manhã me lembrei de uma fala do pastor Sérgio Lira, lá da igreja de Casa Caiada. Pastor Sérgio Lira falou assim: se a tua igreja for retirada do bairro onde ela está, as pessoas daquele bairro ali vão sentir falta dessa igreja. Se tirar a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas do Recife, a nossa ausência vai fazer falta nos ambientes onde a gente está inserido. A gente precisa muito se avaliar a nossa caminhada. E aí eu quero perguntar para você coisas que eu tenho me perguntado também pessoalmente. Nossas bocas estão abertas e as nossas vidas voltadas para os nossos vizinhos. Quando eu falo da vida voltada, estou falando que é muito fácil a gente estar com a nossa vida toda orientada para os nossos próprios alvos, para os nossos planejamentos, para os nossos objetivos, né? Talvez a gente se preocupe, no máximo, ali com o bem-estar dos nossos filhos, né? Dos nossos pais, do nosso cônjuge, né? Que no final das contas termina sendo assim, é o nosso bem-estar, né? Porque a gente quer, né? Quem tem filho aí, coisa maravilhosa, a gente quer o bem deles é o nosso bem também, né? Mas a gente é convidado, é convocado por Jesus para ir além desse bem, além das paredes da nossa casa. A gente precisa abrir a nossa casa. Que ministério maravilhoso, grava isso. É quando a gente abre a nossa casa com hospitalidade. A gente descobre a hospitalidade. Essa igreja foi desafiada lá no CTPI, né? Sobre essa questão aí da hospitalidade, né? Como que esse ano de 2017, como que Deus pode usar o simples fato da gente abrir a nossa casa para receber pessoas, para jantar com a gente, para almoçar com a gente, para dividir, vivenciar um pouquinho da nossa rotina e ouvir um pouco do que Deus tem feito na nossa casa, né? Será que nós nos compadecemos, doamos dos nossos recursos, oramos por aqueles que nos cercam, não apenas aqueles que estão perto, mas os recursos da gente podem abençoar, inclusive, a igreja de Porto Rico, pode abençoar crianças que estão lá no Paquistão, que estão lá na Síria, pode abençoar a igreja do Senhor, gente que está gastando a sua vida, correndo risco de vida em áreas fechadas ao Evangelho. A gente pode participar disso. Será que de fato a gente está se engajando com aquilo que Deus está fazendo? Servimos e colaboramos com aquilo que Deus está fazendo no mundo? É isso que significa você ser um sacerdote, aquele que é abençoado por Deus, que se relaciona com Deus, mas que intercede pelo outro, que ora pelo outro, que
gasta a sua vida para ligar as pessoas, trazer as pessoas, facilitar o acesso das pessoas a esse Deus que um dia nos alcançou com a sua misericórdia. Pensando nisso que a gente fala e que a gente relembra essa missão integral. A gente tem vários pontos aí, várias questões, e eu queria que, antes de você e eu, a gente iniciar uma caminhada, né? A gente iniciar o ano que se abre para a gente, aí, o ano de 2018, eu queria que você gastasse esse tempo e essa semana, talvez, avaliando como é que tem sido a nossa caminhada, como é que tem sido a tua caminhada como igreja. E aí relembra do que Pedro disse para a gente, né? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.